Bem, nós vamos apresentar o nosso trabalho de eletrônica de potência sobre o conversor CPIC. O que é o conversor CPIC? É um conversor com indutância no primário, indutância simples no primário. Ele foi criado em 1977 e basicamente foi criado primeiramente para funcionamento como elevador de tensão. Atualmente ele é um conversor idêntico ao Cooke e opera com uma tensão de saída maior, menor ou igual em relação à tensão de entrada, e não inverte sua polaridade em relação à tensão de entrada, podendo trabalhar no modo de condução contínuo ou descontínuo. O funcionamento dele divide-se basicamente em dois estágios. Primeiro, o primeiro estágio, o circuito está com a chave fechada e o diodo aberto, ou seja, a chave vai conduzir e o diodo está bloqueado. Há um aumento linear nos indutores e L1, na corrente dos indutores em L1 e L2. Por que é esse aumento? O aumento na corrente do indutor L1 é devido à tensão de entrada Vs. Já no indutor L2 é devido ao capacitor C1, que descarrega através da corrente de chave. A carga é alimentada pelo capacitor C2. Nesse estágio, a carga vai ser alimentada pelo capacitor C2. Já no segundo estágio, o circuito está com a chave aberta, a chave não conduz mais e o diodo está fechado. Agora o diodo que vai conduzir. A chave muda para estado aberto. O indutor L1 inverte sua polaridade e enquanto a corrente no indutor L2 for menor em módulo que a corrente no L1, o diodo conduz. Não ocorre mais a condução quando os módulos de corrente L1 e L2 se igualam, pois a corrente no diodo possui valor nulo e o mesmo para de conduzir. Bem, basicamente a tensão de saída vai ser menor ou maior em relação à tensão de entrada, e uma das vantagens já aí nesse conversor CPIC é que ele não inverte sua polaridade em relação à tensão de entrada. Bem, agora eu vou falar um pouco das expressões matemáticas que nós usamos para fazer o dimensionamento depois para fazer a simulação no PSIM. E essas expressões foram tiradas do livro de eletrônica de potência, análise e projetos de circuitos, e eu vou falar um pouco da tensão de saída. A tensão de saída ela é dada pela seguinte fórmula: a tensão de saída é igual à tensão de entrada vezes o trabalho, a taxa de trabalho da chave dividido por 1 menos a taxa de trabalho da chave, sendo a taxa de trabalho da chave sendo expressa por taxa de trabalho da chave é igual a tensão de saída dividido por tensão de saída mais a tensão de entrada. Aí a gente tem as variações de tensão no capacitor 2, sendo expressa por a tensão de entrada vezes a taxa de trabalho da chave, dividida pela resistência vezes o capacitor 2 vezes a frequência de chaveamento. Lembrando que esse circuito CPI, esse conversor CPI é um circuito chaveado e o chaveamento dele interfere muito, é o que mais interfere na tensão de saída, é um dos principais fatores que vai interferir no meu valor de tensão de saída. E o capacitor C2, o valor do capacitor é dado pela taxa de trabalho da chave dividido pela resistência vezes a variação da tensão na saída dividido pela tensão na saída vezes a frequência. Já a variação de tensão no capacitor C1 é expressa por a variação no capacitor C1 é expressa por tensão da saída vezes a taxa de trabalho da chave dividido pela resistência vezes o capacitor 1 vezes a frequência de chaveamento. Bem, nós temos também como encontrar o valor do capacitor 1, do primeiro capacitor, que é dado pela tensão de trabalho na chave dividido pela resistência, vezes a variação de tensão no capacitor C1, dividido pela tensão de saída, vezes a frequência de chaveamento. A variação da corrente para IL1 e IL2. Vamos ver aqui a variação
a variação da corrente nos indutores L1 e L2. A variação de L1 é dada pela tensão de entrada vezes a taxa de trabalho na chave dividido pelo indutor 1 vezes a frequência. Já na taxa de trabalho, na variação do indutor L2, o que muda é que essa divisão vai ser pelo valor do indutor L2. Bom, eu, Gilson, vou dar continuidade à apresentação do nosso conversor CPIC, falando sobre as características dele. Simplicidade e entrada com características de fonte de corrente. Isso implica em uma pequena ondulação na corrente de entrada e saída com características de fonte de tensão, facilitando a utilização de transformadores com múltiplas saídas. Vantagens: possibilidade de operar como elevador ou abaixador de tensão. Emula uma carga resistiva quando opera com frequência e ciclo de trabalho fixos, quando operado no modo descontínuo. Baixa ondulação de corrente de entrada, mesmo em condução descontínua. Larga faixa de tensão de saída, abaixador elevador de tensão. Facilidade de isolação entre entrada e saída. Trabalha como uma fonte de corrente na entrada e uma fonte de tensão na saída. Possibilitar um arranjo com vários níveis de tensão de saída com a inserção de múltiplas saídas no indutor L2. Não ocorre inversão de polaridade na saída. Saída com características de fonte de tensão. As desvantagens: maiores esforços de corrente e de tensão sobre os componentes. Maior número de componentes, gerando maior possibilidade de defeitos no circuito e aumento dos custos. Dificuldade no controle devido à topologia ser um sistema de quarta ordem. Tem uma corrente pulsada na saída que pode ser ruim em algumas aplicações. As aplicações: utilizada para fornecer uma tensão contínua regulada a partir de uma fonte de tensão contínua não regulada. Utilização na indústria, automóveis, carregamento de equipamentos que armazenam energia e pré-reguladores de potência. Agora partindo para a simulação, onde vai ser utilizado o software PSIM. E para a simulação nós pegamos um exercício do livro de eletrônica de potência. E o exercício consiste em um CPIC tem uma tensão de entrada de 15 volts e é para ter uma saída de 6 volts. A resistência de carga é de 2 ohms e a frequência de chaveamento é de 250 kHz. Determina os valores da indutância 1 e indutância 2. Indutor, e de modo que a variação na corrente do indutor seja de 40% do valor médio. Determine os valores do capacitor 1 e capacitor 2, de modo que a corrente do capacitor seja de 2%. Dando continuidade ao trabalho do conversor CPIC, vamos apresentar a simulação com o software PSIM. Temos o circuito do CPIC, onde temos dois indutores L1 e L2, ambos com a configuração de 43 microhenry, dois capacitores C1 e C2, ambos com a configuração de 171 microfarad, um resistor de carga de 2 ohms e um gate block usado para o disparo do chaveador IGBT. O gate block começa a disparar de 0 e vai até 101 graus. Essa configuração foi conseguida através da razão cíclica, que é uma relação entre a duração do pulso e o período, a relação de tempo de tensão aplicada na saída e o período da função. A razão cíclica significa quando você pega um período de 360 graus, nós temos que encontrar através da taxa de trabalho, ou D, onde ocorre o disparo do pulso, no período, em graus. Através do cálculo da taxa de trabalho realizado anteriormente e apresentado a fórmula, nós chegamos a esse número de 101 graus, que é uma derivação de 40%
do período completo de 360. Vamos fazer a simulação e apresentar os gráficos que conseguimos. Adicionando a corrente que circula pelo IGBT, pelo chaveador. Aqui temos algumas formas de corrente, como a corrente no capacitor 2, a corrente no gating box, a corrente na carga, a tensão no gating box. Aqui vemos que quando a tensão do sinal do gating box está em alto, é que a chave está fechada, está passando o sinal. Quando a tensão está em baixa, nós não temos corrente em relação à corrente do gating box e a chave está aberta. Nós vemos também que quando isso ocorre, o capacitor 2 está carregado. Aqui vemos a tensão de saída na carga, 5,84 volts, em comparação com a tensão de entrada, que é de 15 volts. Isso indica que esse conversor CPIC é um rebaixador, onde é alimentado com 15 volts e teve uma queda de tensão para 5,85 volts. Bem, eu só vou tratar aqui como que foram encontrados os valores para os indutores e para os capacitores. Bem, primeiro foi calculado a taxa de trabalho da chave, e com a taxa de trabalho da chave foi calculado primeiro a variação nos indutores, e com a variação foi possível enxergar nos valores dos indutores, de 42,85 microhenries, e dos capacitores, primeiro foi calculado foi dada a taxa de variação da corrente no capacitor 1 e no capacitor 2. Com isso, foi encontrados os valores do capacitor 1 e capacitor 2 de 171 microfarad. Bem, com o exercício foi proposto reduzir a tensão para 6 volts, mas aqui a gente viu que ele reduziu para 5,84 a média. Isso pode ter ocorrido devido porque foram arredondados os valores, e era só isso que eu queria dizer, e esse é o nosso trabalho. Pronto.